Que quarta-feira é essa, velho? Muitos jogos pra gente poder trabalhar. Fluminense contra o Internacional, LDU contra a Defensa e Justiça, valendo semifinal de Libertadores e Sul-Americana, Copa da Liga Inglesa com os melhores times da Premier League em campo, tá? Nós temos italiano com Inter de Milão, Milan, Lazio, Napoli em campo, tá? E nós temos La Liga, Real Madrid. Será que entrou em crise? Vou comentar tudo aqui nesse vídeo, então fica até o final e solta a vinheta. Fala galera, Marcão na área, tá? Quinta-feira, dia 27 de setembro, eu tô aqui para analisar os melhores jogos do dia de hoje, tá? E cara, como vocês podem ver, né, eu acredito que vocês até já viram, nós temos muitos jogos. Nós temos Libertadores, nós temos Sul-Americana, nós temos Copa da Liga Inglesa, La Liga, Campeonato Italiano, cara, são muitos jogos para se trabalhar. E eu sei que muita gente tem dificuldade nesses dias porque não sabe filtrar muito bem. Então, meu papel aqui, né, gravando esse vídeo para você, é para que você foque nos melhores jogos. É para que entregar de bandeja, né, uma melhor análise para você atuar, seja no pré-jogo ou no ao vivo, como você queira, com sua estratégia, tá? Então fica até o final desse vídeo e, cara, se inscreve agora no canal e não esquece de curtir esse vídeo para entregar para mais pessoas, tá? É a forma que você pode me ajudar por eu estar te ajudando, compartilhando as minhas análises aqui, dedicando meu tempo para poder te ajudar, beleza? Então já curte esse vídeo. Se você quer também me seguir no Instagram, onde a gente pode conversar, trocar ideia, é @MarcosMalvado. Por que malvado? Porque eu executo a bet. É isso que eu faço. Eu quero tirar dinheiro das casas de apostas. Eu não quero te indicar casa nenhuma. Eu não quero nada disso. Eu só quero que você tire dinheiro da casa de apostas. Só isso. Então vamos pra cima. Eu vou começar aqui com a Copa da Alemanha. Leipzig contra o Werhen. Galera, aqui é um jogo onde as cotações estão muito baixas, tá? Então não tem o que fazer no pré-jogo. É levar pro ao vivo mesmo e ver se surge alguma coisa no ao vivo, beleza? Mas já vou falando aqui de Libertadores Playoffs, Fluminense contra a equipe do Internacional, tá, velho? Um super jogo. Essas duas equipes que estão focando já há muito tempo com a cabeça nessa semifinal. O Internacional mesmo, até eu vi uma entrevista do Luiz Adriano e ele mesmo falou, cara, o nosso foco, nossa cabeça está na Libertadores, não adianta negar, né? É o jogo mais importante da nossa temporada até então. É essa semifinal, é avançar contra o Fluminense. Por isso que esses times estão focando muito agora nessa semifinal, nessas próximas semanas, vai se dedicar ao máximo, vai esquecer até mesmo o Brasileirão. O Fluminense não tem feito isso, mas mesmo com o time misto, como jogou aqui contra o Cruzeiro, conseguiu sair com a vitória. Já o Internacional conseguiu boas vitórias, mas saiu derrotado contra o Atlético Paranaense no finalzinho, beleza? Então, o que é que eu vejo, o que é que eu percebo? O Fluminense dentro de casa, no Maracanã, tá criando uma energia muito grande, muito forte, né? Inclusive a final vai ser no Maracanã, então pro Fluminense seria a realização de um sonho conquistar pela primeira vez a Libertadores e ainda conquistar no Maracanã, tá ligado? E a sequência do time é absurda no Maracanã. 2-0 contra o Olímpia, 2-0 contra o Argentino Júnior e vem de mais de 10 jogos sem perder aqui dentro de casa, né? Se a gente for pegar aqui, a maioria dos jogos dentro de casa do Fluminense nesse mata-mata foi tudo por 2-0, ou seja, tudo rolando 2 gols. Mas o que me surpreende desse Fluminense dentro de casa é a imponência que tem sobre os seus adversários, velho. Eles simplesmente dominam a bola e empurram o adversário para trás. Só que tem um ponto aqui, o Internacional é um time que sabe se defender, é um time que se defende muito bem. A gente pôde ver isso contra o River Plate, na casa do River Plate, o Internacional se fechou lá atrás, conseguiu sair na frente, tomou uma virada no segundo tempo, por detalhes, mas poderia ter saído com empate contra o River Plate, que pra mim era o adversário que melhor vinha jogando essa Libertadores, beleza? E conseguiu sair com a vitória sobre o Bolívar, lá na Bolívia, que nenhum time tinha conseguido vencer a equipe do Bolívar na Libertadores, tá? Na Bolívia, né? E eles conseguiram vencer na altitude, se defendendo de todas as formas, conseguiu segurar essa equipe do Bolívar. Eu acredito muito que a missão do Internacional vai ser se defender também aqui, vai ser levar o jogo pro Beira-Rio, pra sua casa, que na sua casa eles estão com um ótimo retrospecto, conseguiu vencer o River Plate, conseguiu vencer o Bolívar, conseguiu realmente se classificar de forma tranquila até contra a equipe do Bolívar. E então eu vejo o Internacional fechadíssimo na
casa do Fluminense, fechadíssimo, querendo levar o jogo para dentro de casa. O empate aqui para eles será de grande valia. Então, o que é que eu vejo? O Internacional fechado, o Fluminense atacando e buscando de todas as formas. Por estar fechado, vai buscar muitas finalizações fora da área, que tem explorado isso. Samuel Xavier, o Keno, né, com jogadores que chegam ali de trás, e também as bolas aéreas, né? Como o Fluminense trabalha muito pelas laterais, eu acredito que deve entrar o Cano e o John Kennedy juntos, vai buscar bastante bolas aéreas, como fez contra o Olímpia, e consequentemente aumenta muito o número de escanteios. Em todos os jogos dentro de casa, nesses mata-matas, o Fluminense teve mais cantos do que seus adversários. Eu acredito que isso aqui vai acontecer novamente contra o Internacional. Então, a aposta que eu recomendo aqui, essa Libertadores, é por mais que eu acredito que o Fluminense saia com no mínimo empate desse jogo, tá? Por mais que eu acredito que vai ser um jogo com poucos gols, abaixo de 3,5, que não saia 4 gols desse jogo, eu prefiro apostar pro Fluminense ter mais cantos, pelo que eu imagino do que vai acontecer nesse jogo, tá? Assim também como eu acredito que a LDU vai ter mais cantos do que o Defensa e Justiça, tá? A LDU em todos os confrontos também dentro de casa, nesse mata-mata, teve mais cantos do que os seus adversários. O jogo contra o São Paulo, tá? Eles tiveram 8 cantos, o São Paulo teve 4. Então, assim, eu vejo o LDU também muito forte, lá na altitude também, querendo ou não, atrapalha, e eles costumam utilizar muito da sua torcida e empurrar o adversário para trás, tá? O São Paulo só fez esses 4 cantos contra a LDU, eles conseguiram marcar um gol, né? A LDU recuou, fez 2-0, recuou, o São Paulo foi, pressionou e conseguiu seu gol, recuou de volta e o LDU pressionando em busca de mais gols. Aqui eu acredito nesse mesmo cenário, o Defensa e Justiça tem um ótimo contra-ataque, mas, cara, é muito difícil segurar a LDU dentro de casa. Para mim, o melhor aposta também, se pode até fazer uma dupla, é para ter mais tantos, tanto a LDU quanto o Fluminense, tá? Continuando aqui as nossas análises. Jogão, cara, Antwerp contra a equipe do Ghent. Jogaço, jogaço. Mas, cara, leve pro ao vivo esse jogo, porque de verdade, tudo pode acontecer aqui. Qualquer uma das equipes pode vencer aqui. Isso pra mim é um fato. Gosto muito do Ghent. O empate, o Ghent pra mim, na minha opinião, é a melhor equipe da Bélgica, mas poupou muitos jogadores no jogo passado. Eu não sei como vai entrar pra esse jogo. Eu não sei o porquê poupou. Se poupou por conta de lesão ou se poupou por conta do jogo da Europa League. Então, cuidado, tá? Cuidado. A Antwerp também. Então, cuidado. Leve pro ao vivo. Mas eu gosto muito do empate, o Ghent, que tá com uma pontuação muito alta. Ok? Mas o Antwerp em casa também é muito forte, então leve pra ouvir. São Paulo contra Curitiba, São Paulo de ressaca, cara. Curitiba, o pior time do Brasil, tá? Do Brasil não, desculpa, torcedores do Curitiba. Pior time do Brasil na Série A, tá? Na Série A. E o São Paulo de ressaca, mano. Os jogadores estão curtindo o título da Copa do Brasil, deve entrar todo reserva. Eu acredito que até com Sub-20 vai entrar pra esse jogo. Então, cara, esquece esse jogo, que é um jogo que não vale nada pra nenhuma das duas equipes. Pode valer até pro Curitiba, mas pra mim já tá rebaixado. Então não vale a pena apostar. Tem jogos melhores, como aqui na La Liga, por exemplo. Lembrando que eu vou deixar aqui na minha descrição um link do meu grupo gratuito, tá? Nesse grupo gratuito você vai ter acesso a análises minhas de pré-jogo, você vai ter acesso a apostas minhas no ao vivo. Quando eu tô analisando os jogos, eu compartilho lá também. Então vale a pena você estar lá. Na La Liga nós temos excelentes jogos, bons jogos mesmo. Primeiro eu vou começar com o Atlético Bilbao contra o Getafe. Galera, esse início de temporada do Atlético Bilbao é absurdo, jogando muito bem aqui do Atlético Bilbao. Não é à toa que aqui o quarto colocado, né? São quatro vitórias, um empate e uma derrota apenas. 11 gols, eu nunca vi no início de temporada a equipe do Bilbao fazendo 11 gols, cara. Me surpreendeu. E a defesa, como a gente já sabe, muito sólida. Do outro lado, o Getafe, que é uma equipe extremamente defensiva, começou a temporada sofrendo muitos gols. 11 gols sofridos e 8 gols feitos. Uma média até muito alta, me surpreendeu essa média de gols do time do Getafe, que é um time extremamente defensivo, tá? E eles mudaram completamente seu estilo de jogo. Na verdade, a La Liga inteira tem sido um mercado muito favorável pro over, sendo que era uma liga que era extremamente de pouquíssimos gols, né? E tá tendo essa mudança na La Liga, é bom a gente ficar de olho. Marcos, você gosta de apostar aqui no mercado de gols, no over 1,5? Galera, sinceramente, não, tá? Eu prefiro apostar em 2 mercados, que na minha opinião são mercados excelentes. Primeira coisa, Bilbao jogando em casa é sim favorito. Acredito que possa sair com a vitória. Vou aproveitar no ao vivo para pegar uma cotação melhor, mas gosto também do empate, tá? Empate
empate e anula aqui pro Bilbao. Todos os jogos deles foram acima de 1,5. Na La Liga, como eu falei, tá com um percentual muito alto do over 1,5. Mas cuidado, tá? Eu prefiro que você leve pro ao vivo do que você pegar no pré-jogo, porque são duas equipes de características defensivas, beleza? Na temporada passada, essa temporada tem mudado um pouco. Mas o mercado que não mudou entre essas equipes são dois. Primeiro, escanteios favoráveis pro Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao fazendo aí pelo menos 3 cantos dentro de casa, se tornou um padrão. Todos os jogos eles fizeram no mínimo 3 cantos, tá? Pra você, se você quiser arriscar mais, colocar aí 4 cantos, beleza, mas eu prefiro 3, tá? Mais seguro. E outro mercado que eu gosto bastante é o mercado de cartões. São duas equipes que têm uma média muito alta de cartões. Então acredito que ambos os times tomem pelo menos um cartão e acredito que aconteça no mínimo 3 cartões nesse jogo, tá? E outra coisa, né? O árbitro, o Isidro Dias, né, Escudeiros, ele tem uma média muito alta de cartões, pô, ele tem uma média de 6 cartões por jogo. Então fica de olho nesse mercado, que na minha opinião é o melhor mercado pra gente atuar aqui, tá? Sempre jogo do Atlético Bilbao e Getafe. São jogos duros, difíceis, muito brigado, beleza? Real Madrid e Las Palmas. Real Madrid perdeu, né, o jogo contra o Atlético de Madrid. E, cara, sendo bem sincero pra você, o Real Madrid tá muito mal nessa temporada, por mais que venha conseguindo as vitórias. Dos últimos 3 jogos, o Real Madrid conseguiu a vitória no final do jogo, depois dos 85 minutos. Muitos deles já nos acréscimos. Então, cara, o Real Madrid vem conseguindo os seus gols no apagar das luzes, muitas vezes com o erro do seu adversário e muitas vezes na genialidade ali do Bellingham, né, de estar no momento certo, na hora certa. Só que quando o Real Madrid pegou um time grande, agora pegou um time forte, a equipe do Atlético de Madrid perdeu de 3-1. Então já começou a mostrar as falhas defensivas. Não entendi o que o Ancelotti também buscou fazer, colocando Modric, Bellingham, jogando somente com o Rodrigo de atacante. Eu não entendi muito bem, né, mas não funcionou. Acredito que aqui diante do Las Palmas deva colocar o time normal. Acredito que o Vinícius Júnior já volte pro jogo e consequentemente o Real Madrid vence essa partida, até porque o Barcelona tá na liderança. Eu tô gravando esse vídeo aqui antes de ter acontecido o jogo do Barcelona, mas acredito que o Barcelona tenha ganhado, né, meu Barça do Mallorca, e o Real Madrid realmente precisa somar pontos, até porque na próxima rodada, no sábado, eles irão enfrentar aqui o Girona, que tá muito bem, né, 5 vitórias e um empate, muito bem, 16 gols, o mesmo número de gols que o Barcelona, né, então tá absurdo. A equipe do Girona poderia até ser o líder, né, se não tomasse 2 gols no final do jogo, né, nesse último jogo aqui, que foi 5-3 contra o Mallorca, e o Mallorca fez 2 gols lá no finalzinho do jogo, tá, quando já tava 5-1, então se eles não tivessem, eles seriam o líder do campeonato. Então o Real Madrid vai ter um jogo muito duro diante do Girona, né, tá muito bem nessa temporada, e logo em seguida enfrenta a equipe do Napoli na Itália. Então vem de 2 jogos muito difíceis, então precisa fazer resultado contra o Las Palmas, que é uma equipe horrorosa. São 3 derrotas, 2 empates e uma vitória apenas, mas é um time que tá se defendendo muito bem. Os jogos geralmente 1-0, 1-0, 1-0, 0-0, 1-0, né, um time que se defende muito bem. Então se for apostar aqui, eu gosto de apostar somente na vitória do Real Madrid e não em outros mercados. Por conta disso, o Las Palmas deve se fechar completamente, como tem feito com as outras equipes. Villarreal contra o Girona, já falei muito do Girona agora quando eu tava comentando do Real Madrid. E, cara, esse jogo é um jogo favorável para gols. O Girona, 16 gols na temporada, 7 gols sofridos. A equipe do Villarreal, 9 gols feitos, 11 sofridos. O Villarreal dentro de casa vai tudo para buscar essa vitória. Vai dar algum contra-ataque pro Girona, que tá fatal, né? Vem de 5 vitórias consecutivas, assim como o Barcelona. Como eu falei, só empatou na primeira rodada. Porém, velho, a cotação muito baixa, muito baixa. Se eu não me engano, tá pagando 1,16 no over 1,5, velho. Então, assim, é um jogo para você levar pro ao vivo, visando o mercado de gol, tá? Visando o mercado de gol. Não gosto de apostar na vitória do Girona, porque é um time ainda limitado, pode ser que caia a qualquer momento. Cuidado, tá? Cuidado. Cádiz e Rayo Vallecano é outro jogo que eu gosto daquele mercado que eu comentei no jogo do Bilbao. Deixa eu abrir aqui para poder mostrar com números para vocês, tá? É um mercado excelente para duas coisas, tá? Gosto de mercado de escanteios aqui, principalmente pro Rayo Vallecano jogando fora de casa. Não é para ter mais cantos, nada disso, mas para eles fazerem ali 2 cantinhos é bem válido e isso aumenta bastante a odds do bilhete, tá? E eu gosto muito do mercado de cartões, velho, para ambos os times tomar cartões e cancelar no mínimo 3 cartões nesse jogo. Gosto muito desse mercado, né? Porque são duas equipes que vêm tomando muitos cartões com consistência, tanto o Cádiz quanto o Rayo Vallecano. Fica de olho aqui. Se você quiser explorar mais, você pode colocar o over 3 cartões para sair 4 cartões no jogo e ambos os times tomar pelo menos um cartão. Também é um mercado muito favorável para se apostar, tá? E por último tem o jogo do Valência contra a Real Sociedade, que é um jogo que eu recomendo você levar pro ao vivo. É muito equilibrado. Eu gosto muito da equipe da Sociedade.
Sociedade, mas sim, a maioria dos jogos eles sempre empatam, né? Mas vai jogar fora de casa, então fica de olho. Mas não é um jogo que eu recomendo você apostar no pré-jogo, beleza? Na Copa da Liga Inglesa, galera, eu vou comentar aqui pra vocês, mas é um campeonato que eu costumo levar pro ao vivo. Por quê? Se fosse na Premier League aqui, cara, teria várias apostas, várias apostas. Em quase todos os jogos, a gente faria uma aposta aqui, pré-jogo. Mas por ser Copa da Liga Inglesa, as equipes da Premier League não se importam tanto nessa fase, porque sabem que vai enfrentar equipes inferiores, outros times sabem que enfrentam jogos da galera da primeira divisão, mas eles não levam tanto em consideração essa Copa da Liga Inglesa nessa fase, só nas fases ali na reta final. Então é um jogo onde muitas vezes entram com o time reserva, muitas vezes com o time misto. Então é um jogo pra gente ter muito cuidado, principalmente na aposta de pré-jogo. No ao vivo, beleza, você pode pegar as cotações por Liverpool e ter o titular contra o Leicester. Acho muito difícil acontecer, mas entrou o titular, pô, vale a pena, vamos fazer uma aposta aqui. Poxa, o Liverpool entrou reserva misto, segura, vamos levar pro ao vivo, vamos ver como tá o comportamento dos jogadores. A gente viu agora como é que se diz, na Europa League, o Liverpool entrou com o time misto, mais pra reserva, o Liverpool saiu perdendo, né, conseguiu o empate, entrou os titulares, virou o jogo, mas porque entrou os titulares, então dava pra aproveitar boas odds no ao vivo, caso entre os titulares. Então a mesma coisa, o Manchester City, o Guardiola já confirmou que vai poupar grande parte do elenco, vai poupar muitos jogadores, então tá sem Rodri, né, que foi expulso e conta também pra Copa da Liga Inglesa, então assim, tem que ter cuidado, por isso que o City tá pagando essa cotação 2,45, senão nunca estaria pagando, é porque vai jogar com o time reserva, né, Chelsea e Brighton, não se sabe como vai jogar, se não seria um jogo favorável para gols, West Ham não sei como vai entrar diante do Lincoln, o Aston Villa e Everton, a gente fez uma aposta na Premier League, quando eles se enfrentaram, né, na casa do Aston Villa, eu peguei a vitória do Aston Villa pagando, se eu não me engano, foi 1,80, tá, e eles venceram por 4-0, mas aqui eu não sei qual vai ser o time, tá pagando 1,72, mas eu não sei qual vai ser o time do Everton, qual vai ser o time do Aston Villa, então é um jogo para você levar pro ao vivo, então cuidado com essa Copa da Liga Inglesa, porque acontece muitas zebras, muitas coisas, simplesmente porque vai com o time reserva para misto, as equipes não ligam de fato. A mesma coisa Brentford e Arsenal, eu tenho quase certeza que o Arsenal vai com o time reserva. O Arsenal que tá tendo dificuldades agora com lesões, né, com o Trossard lesionado, tava o Gabriel Jesus, voltou, agora Trossard lesionado, o Martinelli lesionado, o Rice saiu lesionado, mas eu acredito que não é nada demais, porém são jogadores importantíssimos para a equipe, né, na rodagem da equipe, então eu acredito que vai poupar aqui contra o Brentford, até porque tem grande, por exemplo, o Liverpool vai enfrentar o Tottenham, né, no sábado, então vai arriscar aqui? Provavelmente não. É favorito pro jogar dentro de casa? É, mas o Liverpool contra o Leicester em casa pagando 1,44, cara, isso aí só dá indício de que vai jogar com o time reserva, senão estaria pagando 1,20, e olhe lá, pela temporada que o Liverpool tá fazendo, então cuidado. Mas nós temos Itália, Série A, pra gente poder trabalhar, e nós temos jogos interessantes. Nós temos Cagliari contra a equipe do Milan, tá? Não é um jogo fácil, tá, galera? Como muitos estão falando e estão pensando, não é um jogo fácil. Ah, Marcos, você vê o time do Milan como favorito? Óbvio que eu vejo, mas não jogou muito bem não no último jogo, né? Tomou a goleada contra a Inter de Milão, aí no último jogo que fez, que foi contra o Newcastle, jogou muito bem, e contra o Verona ganhou por 1-0, mas, cara, não produziu tanto não. Foi um jogo pra ser 1-0 mesmo, a verdade é essa, tá? Porém, do outro lado tem um Cagliari que vem muito mal, né? Perdeu 2-0 pra Atalanta, empatou com a Udinese, um grande resultado, perdeu pro Bolonha, perdeu pra Inter e empatou com o Torino. Mas jogando dentro de casa, cuidado, tá? Acredito na vitória do Milan? Acredito. Tá com uma boa cotação? Tá. Acredito que o Milan vai ver se acredita, mas é uma aposta um pouco mais arriscada. Se você puder levar para o vivo, melhor, mas se não, você pode estar atuando sim ali no pré-jogo. É uma boa aposta. Atalanta contra o Verona, acredito num jogo mais aberto, acredito no over 1,5. É um jogo bem interessante, mas esse jogo para mim é o melhor aqui da Itália, né? A Inter vem muito bem, uma sequência absurda de vitórias, jogando muito bem, teve um empate na Champions, mas no italiano 5 jogos, 5 vitórias, 13, 15 pontos, né? O saldo de gols muito alto, 14 gols, apenas um tomado, foi no jogo contra o Milan, né? Com 5-1. Então assim, vem voando a equipe da Inter de Milão. Sassuolo é uma equipe que venceu a Juventus agora no último jogo, mas é uma equipe muito frágil defensivamente, eles tomam muitos gols, velho, ó. Sempre todos os jogos eles tomam gols, velho. Muitos gols, 2 gols contra o Atalanta, 2 gols contra o Napoli, venceu 3-1 o Verona, tomou 4-2 do Frosinone e ganhou de 4-2 da equipe da Sassuolo. Então assim, fica de olho, tá, nesse time da Sassuolo. Fora de casa perdeu todos os jogos, os 3 jogos jogando fora de casa, na verdade, os jogos que jogou fora de casa perdeu, né, e teve o jogo também contra a Atalanta, que foi
dentro de casa que eles acabaram perdendo, mas a Inter de Milão em casa deve vencer esse jogo, mas eu acredito que seja uma partida com gols também. Então você pode ir na vitória da Inter de Milão com o over 1,5. Napoli é favorito, mas recomendo que leve para ao vivo. Lazio é um time muito inconstante, leve para ao vivo também, tá? Pode surpreender demais, então não vale a pena arriscar no pré-jogo. PSV passa o carro aqui, vitória do PSV, gol no primeiro tempo, acima de 1,5. Vocês podem ir tranquilo que o PSV traz essa confiança pra gente. E é isso, tá, galera? Muitos jogos nessa quarta-feira, dia 27. Fica com Deus, vamos pra cima e conta 100% comigo.